Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arlen Santana e aqui no canal Hello Dev eu trago conteúdo de desenvolvimento mobile nativo utilizando a linguagem Java e também a linguagem Kotlin. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, trabalha com Android, quer se manter atualizado ou até mesmo pretende trabalhar com Android, então inscreva-se aqui no canal para você ficar por dentro aqui das novidades. E se você quiser se aprofundar ainda mais no desenvolvimento Android nativo, você pode estar acessando o nosso canal, clica aqui nesse botão e aí você vai ser direcionado aqui para a plataforma da Udemy, onde você vai estar dando uma olhada melhor no treinamento aqui que eu tenho a oferecer. Então aqui você vai encontrar alguns dos aplicativos clones que a gente desenvolve aqui nesse curso. Então a gente aprofunda muito ali nas funcionalidades principais de cada um desses aplicativos. Aqui você vai estar dando uma olhada aqui nos vídeos de apresentação dos aplicativos que a gente vai desenvolver. Aqui você vê mais alguns dos recursos e aqui na parte de baixo você vai encontrar toda a grade completa aqui do curso, tá bom? Então nesse vídeo a gente vai estar vendo sobre o Data Storage, então Jetpack Data Storage. Então para quem ainda não conhece o Data Storage, ele veio ali que ele vai substituir o Shared Preference. Então logo o Shared Preference ele vai ficar depreciado, não vai ser mais recomendado e utilizado aqui pela equipe de desenvolvedores do Google. E se você também não conhece o Shared Preference, é uma forma de a gente persistir, armazenar pequenas informações no dispositivo do usuário. Então aqui no nosso canal a gente já tem vídeos sobre o Shared Preference, posso até pesquisar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, Shared Preference. Então a gente já tem aqui como salvar dados no dispositivo do usuário utilizando o Shared Preference. Você pode estar dando uma olhada lá. Aí a gente conversa melhor sobre o Shared Preference. E nesse vídeo a gente vai estar conversando aqui sobre o Data Storage, que veio basicamente para substituir o Shared Preference com alguns recursos a mais, alguns benefícios que a gente tem aqui para ele. Então vamos dar uma olhada aqui uma pequena parte aqui na documentação, antes de eu apresentar aqui para vocês o pequeno projeto que a gente vai construir. Então o Jetpack Data Storage é uma solução de armazenamento de dados que permite armazenar chave de pares e valor. Então, chave e valor, ou objeto tipado com buffer aqui de protocolo. O Data Store usa coroutines, o fluxo do Kotlin para armazenar dados de forma assíncrona e consistente e transicional. Uma coisa importante é que aqui no meio desse vídeo que a gente vai estar vendo sobre o Data Store, a gente vai ver algumas coisas sobre esses pontos aqui, sobre essas, vamos dizer assim, esses assuntos, que seria Suspend Function, Kotlin Coroutines, Kotlin Flow e também o Live Data. Então a gente não vai estar abordando aqui cada um desses assuntos, porque isso aqui é assunto para cada um, para vídeos separados. Então basicamente a gente vai meio que passar aqui por cima disso, a gente vai fazer a implementação, eu vou te mostrar como você vai salvar a informação no dispositivo do usuário e eu vou também te mostrar como você recuperar essas informações. E aí no caso, aí no canal, no momento desse vídeo, a gente não tem esse tipo de conteúdo, mas eu pretendo trazer em vídeos futuros aqui sobre eles, tá bom? Mas se você ficar curioso, eu estou deixando aqui, que aí você pode pesquisar no YouTube ou na própria documentação. Então vamos voltar aqui na parte de baixo. Utilizando o Data Store, a gente basicamente tem dois tipos de informações que a gente pode salvar, vamos dizer assim, que seria armazenar e acessar dados usando chave. Essa implementação não requer um esquema predefinido, então a gente dá o nome aqui de Preference Data Storage. E a gente também tem o Proto Data Store, que armazena dados como uma instância de tipo de dados personalizados. Então a gente consegue salvar um objeto inteiro no dispositivo do usuário. No caso aqui, essa implementação ela é bem mais complexa, bem mais completa do que essa outra aqui. Então aqui a gente teria que fazer vários códigos, ver vários assuntos. Nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui apenas o Preference Data Store. Mas se você quiser ver o próximo aí, o Proto Data Store, eu já estou estudando aí um exemplo para estar trazendo aqui um vídeo para vocês, tá bom? Então aqui na parte de baixo você vai encontrar alguns exemplos, começando da implementação. Então você vai ter a implementação dos dois tipos, tanto o Preference quanto o Proto. Você vai ter aqui também um exemplo de cada um, como utilizar aqui o Data Storage. Então você pode estar dando uma olhada aqui na documentação. Todos os, vamos dizer assim, os sites que eu estiver acessando aqui, todos os links vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então agora que a gente viu um pouco aqui sobre a documentação, daqui a pouco a gente vai começar aqui na implementação, eu vou apresentar aqui para você o pequeno projeto que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer aqui esse pequeno formulário, como se fosse uma tela de login, onde a gente vai pedir para o usuário para ele digitar o nome dele, a idade, e ele também tem esse checkbox aqui,
que a gente costuma ver, por exemplo, em sites, em outros aplicativos, que o usuário marca ele, se ele quer se manter conectado, e aí da próxima vez que ele entrar no app, ele não passa ali pela tela de login, ele já vai direto para a home do app, vamos dizer assim. Então aqui o que eu vou fazer? A gente vai digitar aqui então o nome, por exemplo, Arley Santana. A gente vai digitar aqui uma idade e eu vou marcar aqui essa opção. No momento que eu clicar aqui em salvar, a gente salvou essas informações no dispositivo do usuário. Então com isso a gente consegue recuperar essas informações em qualquer parte do nosso app e até mesmo se o usuário fechar o aplicativo e abrir de novo. Nesse caso, o que eu fiz aqui foi recuperar todas as informações e já preencher aqui os dois campos de nome e idade, e também a gente faz a verificação se ele marcou essa opção. Na próxima vez que ele acessa o app, essa opção já vem marcada. Então o que eu vou te ensinar é você salvar as informações e recuperar. Aí você pode recuperar aonde você preferir no seu aplicativo. Então primeiramente eu vou criar aqui um novo projeto. Eu vou escolher aqui uma Empty Activity. Aqui eu vou dar o nome de Data Story. Eu vou salvar aqui na pasta aqui que eu salvo os projetos aqui do YouTube. Então a linguagem vai ser Kotlin, API Mina 23. Eu vou clicar aqui em Finish. Vou aguardar fazer o carregamento do projeto e já vou também fazer a implementação do VueBuddy. Se você não conhece o VueBuddy, tem vídeo aqui no canal. Basicamente é a fórmula ali que veio para substituir o Find VueBuddy, onde a gente faz a conexão entre os nossos componentes aqui de interface com o nosso código. Então já vou deixar essa implementação pronta para a gente adiantar aqui um pouco. Então eu já ativei aqui no meu build.gradle aqui do meu módulo o VueBuddy e eu também já fiz aqui a configuração aqui na minha main activity. Então a gente vai estar utilizando apenas uma activity. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser voltar aqui na documentação. A gente vai configurar primeiramente as dependências aqui do Data Storage que a gente vai precisar. Então lembrando, todos os links que eu acessar vai estar aqui na descrição. Então vou vir aqui na parte de baixo. A primeira dependência que a gente vai pegar aqui, a gente vai acessar aqui esse Grove e não o Kotlin, apesar do nosso projeto ser em Kotlin, a gente vai escolher aqui a dependência aqui do Grove. Então vou copiar aqui essa linha do Data Story Preference.core. Posso copiar essa daqui. Na verdade a gente vai copiar essa implementação aqui de cima. Então dá uma olhada aí. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão é 1.0.0. Pode ser, dependendo da data que você esteja vendo, essa versão já esteja mais atualizada. Por isso que é bom você sempre dar uma olhada aqui na documentação, porque se eles atualizar alguma coisa, você vai encontrar aqui já da forma atualizada. Então a gente vai voltar aqui no Android Studio. A gente vai vir aqui no nosso build.gradle aqui do módulo. Posso vir aqui na parte de baixo. Deixa eu fechar isso daqui. Vou separar aqui esses testes. Só colocar aqui um comentário. E eu posso colocar aqui simplesmente Data Story. E eu vou colar aqui essa implementação. Vou clicar aqui em Sync Now para ele sincronizar. Então já acabou, foi bem rápido. Agora a gente vai voltar aqui nesse outro link que também está na descrição. Onde a gente vai colocar aqui mais duas linhas, duas dependências, que vai ser ali a utilização do nosso Live Cycle. Então o que eu vou fazer? A gente vai copiar aqui essas duas linhas, que seria aqui do Live Data, e também essa outra implementação aqui do Runtime. Então eu posso copiar com os comentários mesmo, não tem problema. Vou vir aqui no meu projeto aqui no Android Studio, vou colar aqui na parte de baixo, vou voltar na documentação e eu vou copiar aqui esse def lifecycle version. Posso voltar aqui, eu vou colocar aqui, posso até apagar aqui esse live data, vou colocar aqui esse def, vou jogar, ou melhor, deixa eu só apagar aqui esse comentário. Aqui a gente vai utilizar a versão que a gente vai ter, não a versão alfa, e sim a 4. Se eu não me engano é 2.4.1. Então depois de configurado, agora eu vou clicar aqui em Sync Now. Então já acabou as nossas implementações. Novamente todos os links vão estar aí na descrição. E pode ser que de repente, no momento que você esteja vendo esse vídeo, essas versões já sejam mais atualizadas. Aí você pode utilizar aí as versões mais atualizadas. Então vou fechar esse arquivo aqui. Aqui a gente vai vir aqui no nosso layout. Eu tenho aqui esse text view hello world. Eu posso vir aqui em split. Eu vou apagar esse arquivo. Aqui a gente vai alterar isso daqui para um scroll view. Vou utilizar aqui o fill viewport como true. E aqui agora, para a gente adiantar um pouco, eu vou colar todo o XML aqui desse pequeno layout. E eu vou mostrar aqui para você como ficou. Aí você pausa o vídeo e faz para a gente dar uma adiantada.
Então eu já colei aqui dentro do meu scroll um linear layout. Então esse linear layout ele tem a orientação vertical. Eu centralizei todos aqui os meus componentes no centro da tela utilizando o Gravity Center. E eu coloquei um pad de 16 dp. Então aqui eu tenho um text view de nome. Eu tenho uma edit text já com os IDs aqui que a gente vai precisar para manipular esses componentes. Então eu tenho aqui outro text view de idade. Uma edit text aqui para a idade. Utilizando o input type aqui como number. Todos já com ID. A gente também tem um botão que a gente vai utilizar para salvar essas informações. E a gente tem aqui um checkbox onde o usuário vai poder habilitar ou desabilitar. Então pausa o vídeo aí, deixa o seu da forma que está aqui o meu. Então eu vou passar agora aqui bem lentamente aqui para você pausar o vídeo e fazer da mesma forma que eu. Então depois de a gente ter feito isso, a gente agora pode fechar aqui esse arquivo. Então agora eu vou voltar aqui na documentação. Apesar de eu ter falado que a gente vai utilizar aqui o Preference Data Storage, onde a gente pode salvar informações de chave e valor, a gente não vai estar utilizando o Proto Data Storage, onde a gente salva um dado do tipo personalizado. Eu vou estar criando aqui uma classe user com alguns atributos para poder a gente, vamos dizer assim, dar um exemplo melhor aqui para você. Então vou clicar aqui com o botão direito aqui no pacote principal, vou clicar aqui em New e vou utilizar aqui a opção Kotlin Class File. Então aqui eu vou escolher uma data class mesmo e eu vou dar um nome aqui de user. Aqui para esse usuário a gente vai ter aqui 3 atributos. Então primeiramente eu vou ter aqui uma string, então name do tipo string. Eu vou ter também aqui a idade do usuário, então age do tipo int. E eu vou ter também aqui um outro atributo que eu vou dar o nome aqui de authenticated, que vai ser para a gente verificar, para a gente armazenar aqui esse valor, se o usuário habilitou aqui essa opção ou não. E ela vai ser aqui do tipo boolean. Então agora eu vou fechar aqui esse arquivo. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Aqui na parte de baixo eu vou criar uma função chamada initListener, onde a gente vai verificar os eventos de cliques. Então eu vou chamar essa função aqui no meu onCreate. E aqui a gente vai observar o evento de clique do nosso botão. Então byte.btnsave.setOnClickListener. Aqui na parte de baixo eu vou criar aqui mais duas funções. Então a primeira vai ser SaveDataUser. Eu vou copiar aqui essa função. Aqui no lugar agora de save a gente vai colocar aqui read, que vai ser para a gente ler. Então essa função a gente vai salvar as informações e essa daqui a gente vai ler as informações. A função para ler as informações eu já vou iniciar ela junto aqui com o meu initListener. Então eu posso colocar até aqui na parte de baixo mesmo. Então se tiver dado salvo no dispositivo do usuário, assim que a gente abrir essa Activity, a gente já vai configurar aqui as informações em tela. Então depois disso, eu vou vir aqui no Project, no meu projeto, eu vou criar aqui uma nova classe. Então pode ser aqui uma Kotlin Class, vai ser uma classe normal. E eu vou dar o nome aqui de User Manager. Aqui no construtor aqui dessa classe, a gente vai receber aqui um context. Então posso colocar aqui o context do tipo context mesmo. E aí eu vou voltar aqui na documentação, onde a gente já vai começar a copiar aqui alguns códigos. Então depois aqui na parte de implementação, a gente vai ter aqui que copiar aqui essa linha. Então posso copiar ela por completa. Então aqui ele já vai falando que a gente vai criar aqui o nosso data store e tudo mais. Posso voltar aqui no meu projeto e eu vou colar aqui essa linha. Eu vou fazer aqui as importações. Então aperto em cima, ele já aparece aqui esse import. Se não aparecer para você, você aperta Alt Enter e ele aparece aqui essa janela. Então vou fazer o import do Preference Data Store. Vou fazer o import aqui também do Preference. Então esse preference aqui a gente vai pegar aqui do preference.core, posso clicar. Agora o data store, posso importar. Então já importou aqui todas as nossas dependências. Aqui vai ser o nome do nosso arquivo que a gente vai salvar no dispositivo do usuário. Então a gente pode ter vários arquivos com nome diferente. Se você utilizar o mesmo arquivo com o mesmo nome, ele vai escrever e ler dentro do mesmo arquivo. Então no caso que como a gente está salvando e recuperando as informações de usuário, eu vou dar um nome aqui para esse arquivo de user. Aí depois a gente vai ver como que vai ficar a nomenclatura desse arquivo, porque ele adiciona algumas palavras ali a mais nesse arquivo. Então vou vir aqui na parte de baixo agora, eu vou criar aqui um Companion Object. E a gente vai ter aqui para essas informações que a gente vai salvar, seria o name, o age, seria a idade, e esse authenticated daqui. Então a gente vai criar aqui, então private val. Vai ser no caso aqui, eu posso dar o nome de user name key. E ela vai receber
deixa eu vir aqui na documentação, a gente vai receber aqui o tipo, deixa eu vir aqui na parte de baixo, eu acho que eu já passei, deixa eu vir aqui mais na parte de cima, então aqui eu tenho a implementação e aqui eu tenho o uso. Aqui ele tem esse init preference key, na verdade o que a gente vai utilizar seria basicamente isso, só que aqui a gente vai alterar o tipo, aqui ele tem, na verdade não é init, sim int, então a gente vai voltar aqui, a gente vai fazer o seguinte, string preference key, string é o tipo de informação que a gente quer salvar, e aqui dentro a gente tem que colocar a nossa chave para a qual a gente vai atribuir um valor daqui a pouco. Então vou colocar aqui user underline name, eu posso duplicar aqui essa linha aqui mais duas vezes, então eu clico em cima da linha e aperto Ctrl D ou Command D. Então a gente vai ter aqui agora user age key, e aqui vai ser user age, aqui vai ser user agora authenticated, e aqui vai ter o mesmo valor user authenticated. Eu vou voltar aqui no nosso main activity, eu vou copiar aqui essas duas funções que a gente colocou aqui, e eu vou também criá-la com os mesmos nomes aqui. Só que aqui para esse caso a gente vai receber agora as informações que a gente quer salvar. Então a gente pode receber em forma de um objeto já com os atributos todos preenchidos, ou a gente pode receber também em forma de atributo aqui, utilizando o name string, age do tipo int, e aqui vai ser o authenticated do tipo boolean. Aqui eu vou alterar esse nome aqui de data store para data user, que vai ser o tipo de informação que a gente vai utilizar. Então aqui agora eu vou utilizar o meu context, ponto, eu tenho acesso aqui ao meu data user, ponto, edit, então ele vai abrir aqui um contexto do mutable preference. Aqui eu vou dar o nome, eu não vou renomear, vou deixar dessa forma mesmo. O que eu vou fazer aqui vai ser, a gente vai pegar aqui o nosso it, que seria o nosso mutable preference, a gente vai colocar aqui, no caso seria, a gente vai salvar primeiro o nome do usuário, e aqui a gente vai salvar aqui o primeiro valor, que seria o name. Se a gente ver aqui, a gente está tendo um erro, isso que ele fala que essa função suspende, essa função que ela tem que ser suspende. Isso por quê? Como eu falei, a gente vai ter aqui alguns assuntos que eu não vou conseguir explicar detalhadamente, mas basicamente uma função suspende só pode ser chamada dentro de outra função suspende, ou por um escopo de um coroutines, que seria um outro assunto também. Então, se eu acessar aqui, essa função é uma função suspende, e para mim utilizá-la dentro de outra função, nesse caso seria a save data user, essa função aqui também tem que ser suspende. Então agora sim a gente já não tem mais o erro. Agora a gente vai ter aqui o it, no caso que tem o contexto aqui do nosso mutable preference. Agora a gente vai salvar aqui a idade do usuário, recebe nosso argumento aqui age, e agora a gente vai ter aqui, no caso, que seria esse authenticated, e eu posso colocar ele aqui. A gente está tendo um erro aqui porque com aquela história de ficar duplicando o código, eu acabei não alterando aqui os tipos aqui também. Então, para a idade do usuário, a gente vai salvar aqui um inteiro, e para isso daqui a gente vai salvar aqui um boolean. Então, deixa eu só apagar isso daqui. Vou fazer a importação desse aqui, que ele não importou automático. Então a nossa função onde a gente vai salvar as informações no dispositivo do usuário já está finalizada. Agora a gente vai mexer aqui com essa read data user, ela também vai ter que ser suspende. E agora aqui para ler as informações é bem simples também. O que a gente vai fazer? Aqui eu vou criar aqui uma variável chamada preface, e aqui eu vou receber o meu context ponto data user ponto data ponto first. Então aqui, se a gente colocar o mouse aqui em cima, ele já entra aqui naquele outro assunto que seria o Kotlin Flow, que não é o foco principal aqui desse vídeo. E aqui depois a gente pegar aqui nesse preface, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que a minha função ela vai ter um retorno do tipo user, e aqui na parte de baixo eu vou dar um return aqui em um objeto user. Deixa eu só colocar aqui correto, não tinha aquela chave. E para esse user a gente vai ter aqui que colocar, que recuperar esses três valores, que seria o name, o age e esse authenticated daqui. Então vou colocar aqui de forma renomeada. Então nosso name vai receber o preface, e a gente pode colocar aqui, abrir e fechar aqui colchetes, e a gente vai ter que colocar a chave que a gente quer recuperar o valor. Então nesse caso a chave vai ser essa daqui. Todas as informações que a gente recupera utilizando o Data Storage, ela pode ser nula. Então, se a gente ver aqui, como eu não especifiquei aqui no meu usuário que essa informação pode ser nula, caso ela seja nula, só vou colocar aqui um operador ternário, e eu vou colocar aqui uma string vazia. Vou colocar aqui uma vírgula,
Agora a gente vai recuperar aqui, no caso seria a idade do usuário. Então vai receber o nosso preference. Aqui a gente vai colocar a chave que a gente quer, que seria esse useAgeKey. Então caso essa informação seja nula, eu simplesmente vou retornar aqui o valor 0. Por último a gente vai ter aqui o authenticated, vai receber o preference e vai receber a nossa chave useAuthenticated_key. E caso ela seja nula, eu vou retornar aqui false. Então essa é a nossa função que a gente recupera as informações do Data Store Preference. E aqui vai ser a nossa função que a gente vai salvar os nossos dados. Então perceba que é bem simples aí da gente utilizar. Então agora a gente vai vir aqui no nosso Main Activity, aqui primeiramente na função de salvar. Então aqui eu tenho que recuperar todas as informações que o usuário digitou. Então vou começar aqui com o name, recebe byte.editName.text.toString. Essa aqui é a forma da gente recuperar o texto que o usuário preencheu aqui no nosso layout da editText de nome. Então já deixei aqui com o ID. Então você tem que colocar um ID nos seus componentes para você manipular eles. Então eu vou vir aqui agora, eu posso duplicar aqui essa linha. Aqui vai ser age. A gente vai recuperar a informação da edit aqui de age. Então como eu vou salvar em forma de inteiro, depois eu vou converter aqui para um tipo int. Toma cuidado aqui com essa conversão de você converter um inteiro aqui para um tipo string. Porque se a caixa de texto aqui, se o usuário não digitou nada, você vai ter ali uma exceção. Então você vai ter que fazer o tratamento. Primeiro verificar se o usuário digitou algo, para depois você converter esse algo para um inteiro. Por isso que eu já tinha colocado aqui o input type aqui nessa edtText como number, ou seja, ele só vai poder digitar número, e aí se ele digitar alguma coisa, nesse caso vai ser um número, eu consigo converter para um inteiro sem ter problema. Nesse caso eu não vou fazer esse tratamento aqui para a gente não prolongar o vídeo. Então depois eu peguei todas essas informações, que aqui na verdade vai ser o byte.cbAuthenticated, que seria o nosso checkbox, .isChecked, e ele vai retornar true se o usuário habilitou ou false se o usuário não habilitou. Então depois disso, agora eu posso começar a vir aqui na parte de cima, aqui embaixo, eu vou declarar aqui um lateInitVar, vou utilizar aqui o meu userManager, utilizando o lateInitVar, eu estou apenas declarando, e depois eu estou dizendo aqui que eu apenas estou declarando, e depois eu vou fazer a inicialização. Então vou fazer aqui já no meu onCreated, em cima do initListener. Então meu userManager vai receber userManager, passando aqui o contexto. Nesse caso eu posso utilizar o this como eu estou em uma Activity. Se você tiver em um Fragment, você pode utilizar ali o require Activity. Na verdade, require Context. Então eu vou vir aqui na parte de baixo, o que a gente vai ter aqui? Eu vou pegar o meu userManager, a gente vai ter aqui, deixa eu dar uma olhada, eu coloquei a função como privada, como private, então eu tenho que apagar esse private aqui. Então agora sim eu tenho uma função saveDataUser, onde eu tenho que passar aqui essas três informações. Eu colocando o name, o próprio Android Studio já dá aqui para mim as três informações completas, então eu posso pressionar. Novamente, como a nossa função aqui ela é uma suspend, a gente só consegue chamar a função suspend se a nossa também for suspend. Ou no caso, se a gente chamar essa função dentro de um contexto aqui do coroutines. Então para isso eu não quero ter a função suspend aqui na minha Main Activity. Então para isso eu vou utilizar aqui, que seria referente a essa dependência aqui que a gente configurou, aqui do Lifecycle Data e também aqui do Runtime. Então posso vir aqui, agora que eu vou digitar aqui então Lifecycle Scope.launch, e aqui eu estou abrindo aqui um contexto aqui do coroutines, onde eu posso chamar aqui função suspend aqui dentro dele. Então posso até deixar aqui na mesma linha. Basicamente eu vou colar aqui o que eu tinha. Então agora sim a gente já não tem mais nenhum erro. Então quando o usuário clicar no botão de salvar, a gente vai salvar, vai chamar essa função, recuperar aqui os valores e salvar aqui esses valores através aqui da nossa classe userManager, a função saveDataUser, passando aqui os três atributos. Você poderia também formar aqui o usuário e passar aqui diretamente o usuário e aqui você recuperar aqui em forma de atributo. Então dessa forma a gente está salvando os dados. Essa função aqui de leitura, o que a gente vai fazer? A gente está iniciando ela aqui no nosso onCreate, significa que sempre que a gente carregar essa Activity, se tiver valor salvo no dispositivo do usuário, a gente já vai carregar aqui essas informações. Então se a gente dá uma olhada aqui na nossa userManager, a nossa função ela retorna um objeto user. Então aqui basicamente eu vou criar aqui o meu user, que vai ser do tipo user,
e vai receber, na verdade nem precisa eu declarar aqui o tipo, porque a minha função já está declarada. Então vai receber o meu userManager.read.use, que já vai retornar aqui um usuário. Deixa eu dar uma olhada aqui. É aquela mesma questão, a nossa função é suspend, só pode ser chamada dentro de outra função suspend. Então aqui basicamente eu vou recortar isso daqui, vou utilizar aqui o lifecycle scope.launch e agora sim eu posso colocar aqui dentro. Então depois de eu recuperar aqui o objeto usuário, agora a gente vai preencher aqui as informações aqui nos nossos campos. Então primeiramente a gente vai preencher o nome, então edit name.text, vai receber o meu user.name, nesse caso eu não vou fazer nenhum tratamento aqui, deixa eu dar uma olhada, aqui vai ser setText, e aqui sim eu posso passar o meu user.name, eu não vou fazer nenhum tratamento para verificar se essa informação é diferente de nula, porque a gente já fez aqui esse tratamento, onde se os nossos valores que a gente está recuperando for nulo, a gente retorna aqui uns valores pré-definidos. Então agora a gente vai pegar o nosso byte.editAge.setText, user.age, e por último a gente vai setar o estado ali do nosso checkbox. Então byte.cbAuthenticated.isChecked recebe user.authenticated. Então agora eu vou executar o meu app, eu posso até desinstalar esse aqui, que era o que eu tinha, é o protótipo que eu tinha desenvolvido para estudo, e agora eu vou instalar, eu vou executar esse aqui, que é o que a gente criou aqui do zero. Ao executar aqui o meu projeto, eu tive um erro aqui no campo editAge, isso porque a gente está retornando aqui um inteiro, que seria 0, caso não tenha valor, e aqui a gente está utilizando o setText, e aqui a gente tem que converter esse valor para uma string, para poder a gente colocar aqui ele em forma de texto na nossa editText. Então, executando novamente, o nosso projeto já foi inicializado, porém aqui a gente teve o 0 já vindo aqui por padrão, e eu não quero que essa informação ela fique ali como 0, eu só quero que ela seja exibida caso o meu age, a minha idade que a gente recuperou aqui do dispositivo local do usuário, ela seja maior que 0. Então para isso, eu vou vir aqui na frente desse byte, vou colocar aqui um if, e eu vou pegar aqui o meu user.age, se ele for maior do que 0, aí sim eu faço aqui esse restante. Posso inicializar novamente. Então, se a gente ver agora, sim, a gente não tem mais o 0. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou digitar aqui o nome, Arley Santana. Vou digitar aqui uma idade, então, por exemplo, 26. E eu vou marcar aqui essa opção, manter conectado. Vou clicar em salvar. Então, eu cliquei em salvar. Agora, para a gente ver esse arquivo, eu vou vir aqui na aba de Device File Explorer. Aqui a gente tem a pasta data. Então, seleciona o emulador que você está com ele em execução. Vem aqui em data de novo. E digita aqui, por exemplo, o nome do seu app. No meu caso aqui foi Data Storage. Então já aparece aqui o meu pacote, ponto, o nome do meu app. Se eu clicar aqui, ele criou essa pasta aqui chamada Files. Dentro dela, o sistema Android criou uma pasta chamada Data Storage. E aqui a gente tem o nosso arquivo, que é o nome que a gente deu. Nesse caso aqui foi o user. E ele colocou aqui essa palavrinha .preface, que é o modo que a gente está utilizando aqui no nosso vídeo. Na verdade, underline pb. Se eu tentar abrir aqui esse arquivo, os arquivos shared preface, a gente conseguir abrir ele, né? Consegue, que eles são .xml, só que esse aqui, na hora de abrir ele abre aí meio, vamos dizer assim, desformatado e tal. Se você sabe como abrir, já descobriu como abrir esse arquivo, sem ficar aqui com esses caracteres aqui, né? Dessa forma, com essa formatação, deixa aqui no campo de comentários aqui. Então agora a gente já tem as informações salvas como a gente viu. Então, se eu fechar aqui o aplicativo e eu abrir aqui novamente, a gente já vem aqui com o nome recuperado, a idade e também essa opção aqui manter conectado. Então, aqui eu posso alterar, vou desmarcar, vou colocar aqui 17 e vou deixar aqui só o nome de Arley. Vou clicar em salvar, então já salvou. Posso fechar o app, abrir novamente. Então, já aqui já está as informações. Eu estou fechando o aplicativo, mas eu estou dando um exemplo que você pode recuperar essas informações em qualquer lugar do dispositivo. E essas informações, uma vez salvas no dispositivo do usuário, ela só vai sair quando o usuário desinstalar o app ou ele acessar aqui a parte dos aplicativos. Então aqui eu vou vir aqui, deixa eu dar uma olhada em Apps, vou acessar o meu aplicativo e eu vou vir aqui em Storage e eu vou limpar aqui o Storage, toda a parte de cache aqui do aplicativo.
Então, se eu abrir ele agora aqui, a gente teve até um erro. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo pegar o erro. Nesse caso, deixa eu só ver se ele vai aparecer. Bom, ele não pegou aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu vou inicializar o app de novo. Então, se eu abrir aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu acredito que seja aí algum bug do emulador, tá bom? Mas qualquer coisa também, se der algum erro, você pode pegar aqui no Logcat, dar uma olhada aí no seu, ver se aparece. No meu aqui, ele não apareceu. Então, posso até voltar lá de novo. Porque aí, se eu conseguir pegar, a gente já resolve aqui no vídeo mesmo. Então, vou clicar, vou vir aqui em Storage, vou limpar aqui todos os Storage. Eu vou abrir aqui o aplicativo novamente. E agora nada aconteceu. Eu acredito que seja um bug aqui do emulador. Então, nesse vídeo a gente viu como utilizar o Data Storage. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe aí nos comentários as suas sugestões de próximos vídeos ou algo relacionado também a esse assunto que você viu, de repente uma implementação diferente, algo do tipo. Inscreva-se no canal se você não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.